Então, vamos lá. Nós estamos falando sobre a história da igreja nesse período inicial, os riscos e desafios que essa igreja ela corre. E eu quero citar uma frase que a gente já leu em vários lugares. Eu acho que essa frase ela é importante para nós aqui. Diz assim: você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Dia desses eu fiz uma pequena viagem. Eu peguei a rodovia dos Bandeirantes e como eu não conhecia o lugar para onde eu ia, eu botei no GPS e num certo local a moça do GPS indicou que eu deveria sair numa entrada ali. E eu cheguei na entrada devagarzinho, olhei para a entrada e eu percebi que a entrada era muito michuruca. Eu falei assim, não, mas não pode ser aqui. E eu toquei pela rodovia. Assim que eu toquei, o GPS, ele redirecionou e a moça falou assim, prossiga 20 quilômetros e faça o retorno. E eu fui, né? Não tinha outra saída. Eu andei mais ou menos 15 quilômetros e ouvi uma placa. A 3 quilômetros, pedágio. Eu passei o pedágio, fiz o retorno, voltei 20 quilômetros. A minha escolha equivocada teve um custo muito pequeno. Mas eu me lembro também de uma história. Eu morava numa certa cidade e comecei a reforma de uma casa, contratei um pedreiro, um sujeito extraordinário, o nome dele é Júlio. Fiz amizade com ele e de vez em quando eu dava carona para o Júlio, levava para casa e ficamos amigos. E um dia o Júlio me disse, eu fiquei preso. E eu me assustei, mas como, Júlio? Você parece um sujeito tão... Ele falou assim, olha, eu fiquei preso 10 anos. Mas 10 anos? O que você fez? E ele me disse, eu matei uma pessoa. Mas como? Então, meu filho tinha 8, 9 anos, estava brincando na frente de casa e um adulto bateu no meu filho e eu fui defendê-lo, briguei com um cara e o cara tinha uma faca e na briga eu acabei matando o cara e eu fiquei preso. Então, esses acontecimentos da vida, eles têm um custo terrível. E na história da igreja, determinados acontecimentos, eles são determinantes. Por exemplo, a instituição da monarquia em Israel. Nós conhecemos a história bíblica. O profeta Samuel, ele alerta a liderança para que eles não quisessem a monarquia, mas eles teimaram, eles insistiram, e o custo dessa escolha foi terrível para toda a história. O que eu estou dizendo é que na história da igreja, ela é marcada por inúmeras decisões desse tipo. E algumas decisões tiveram um custo terrível, um custo muito caro. E na história da igreja cristã, aconteceram muitas reuniões para decidir coisas. A igreja cristã, ela realizou inúmeras reuniões e concílios para discutir uma infinidade de assuntos. Um dos assuntos que aparece sempre é: quem é Jesus? E durante o ministério de Jesus, esse assunto já aparece. O próprio Jesus pergunta para os discípulos: o que vocês acham a meu respeito? Então, essa questão de saber quem é Jesus, de discutir a caminhada da igreja, é recorrente, aparece o tempo inteiro. Então, na história da igreja, o grande tema que aparece é a figura de Jesus.
quem é Jesus na minha fé, quem é Jesus na fé da minha igreja. E essa semana nós vimos na página do grupo no WhatsApp, nós vimos uma fala do padre Lancelotti. E ele diz uma coisa impressionante. Ele fala assim, na minha fé, Cristo tem a cara do morador de rua. E é por isso que eu vou até ele. Cristo tem a cara do negro que é oprimido, e é por isso que eu vou até ele. O tema Jesus é fundamental e é importante demais que nós, o tempo inteiro, discutamos essa questão, quem é Jesus para nós? E na história da igreja, essa questão sempre apareceu. Eu vou citar 2 eventos importantes que discutem isso. O primeiro evento é o Concílio de Éfeso, no ano 431. Esse concílio foi marcado para discutir, então a igreja se reúne para combater o chamado pelagianismo. E o que Pelágio e os seus discípulos ensinavam? Eles minimizavam o papel da graça divina, eles afirmavam que o homem é totalmente responsável pela sua própria salvação. Então, a igreja da época se reúne para discutir isso. Eles estão discutindo quem é Jesus. E nesse mesmo concílio se discute se Jesus é filho de Deus e ele também é homem. Aparece a discussão, e quem é Maria nessa história toda? E o concílio chega à conclusão, Maria é a Theotokos, ela é a portadora de Deus. E esse concílio aconteceu, a questão não foi resolvida. 20 anos depois, a igreja faz um outro concílio para discutir o mesmo problema. Em Calcedônia, o problema era o monofisismo. E no final desse concílio, a igreja decide, Jesus, ele tem uma dupla natureza. Ele é inteiramente Deus e ele também é inteiramente homem. É a dupla natureza de Jesus. Mas como é que nós entendemos essa coisa de dupla natureza? É um grande mistério que a teologia não consegue dar conta. Quando nós falamos do reino de Deus, nós estamos falando desse grande mistério. O Cristo, Deus, que se encarna, que se aniquila na encarnação. É um mistério que não cabe na nossa cabeça. E quando nós falamos de igreja, nós estamos conversando sobre igreja, nós também falamos dessa dupla natureza da igreja. A igreja é santa porque ela tem Jesus como Senhor, mas também ela é formada por pecadores e ela é encarnada nesse mundo. Então ela é santa e ela é pecadora. Ela tem essa dupla grandeza. Ela é grande por Cristo, que é o cabeça, e ela também tem a sua própria miséria. É por isso que o apóstolo Paulo, ele fala lá em Coríntios, né, que nós trazemos esse tesouro, que é a salvação, em vasos de barro. Então, essa igreja, ela começa a sua caminhada e o tempo inteiro ela sofre riscos. Por quê? Porque ela tem essa dupla natureza e ela tem dificuldades de aprender. Por exemplo, no dia de Pentecostes, acontece aquela experiência extraordinária do Espírito Santo. Nós temos vários públicos. Nós temos os discípulos e um grupinho ali de discípulos que entendem o fenômeno do Pentecostes de uma maneira muito confiante. E nós temos um outro grupo que pergunta assim, o que está acontecendo?
E um terceiro grupo que dá uma resposta. Está todo mundo bêbado, todo mundo tomou vinho. E logo depois da experiência do Pentecostes, Pedro faz um sermão extraordinário. Ele está cheio do Espírito Santo. E nesse sermão corajoso, ele diz assim: esteja absolutamente certa toda a casa de Israel que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Olha só, nesse sermão a igreja mostra a sua cara. E a sua cara, a cara da igreja, é uma cara corajosa, é uma cara bonita. Logo depois, acontece o episódio da cura do coxo. E Pedro e João, eles foram presos. E novamente, eles mostram uma cara bonita da igreja. Eles se mantiveram corajosos diante do sinédrio. A igreja está se formando uma cara bonita. Ela está nascendo. Mas daí a história continua. Daí surge um capítulo que nós já conversamos aqui. Capítulo 5 de Ananias, que fala de Ananias e Safira. E nós todos conhecemos o contexto. Este casal vende uma propriedade e combina de oferecer para a comunidade apenas metade e mentir. E dizer para a comunidade que arrecadaram apenas metade do que arrecadaram. E aí a história continua. Eles entregam a oferta para a igreja e depois o apóstolo Pedro, que é líder dessa comunidade, que até agora mostrou toda a coragem, ele chama Ananias à parte e fala assim para Ananias: Ananias, por quanto você vendeu a sua propriedade? E Ananias mantém a mentira. E o texto de Atos fala que na mesma hora, Ananias caiu duro no chão e morreu. E o texto fala que algumas pessoas vieram e enterraram Ananias. E Safira, a mulher de Ananias, que não ficou sabendo nada dessa história, ela é chamada por Pedro. E 3 horas depois, Pedro se reúne com a mulher de Ananias e faz a mesma pergunta: por quanto vocês venderam? E ela mantém a mentira. E o texto fala que na mesma hora, primeiro Pedro fala assim para ela: Safira, está vendo essas pessoas aqui? Eles acabaram de enterrar o seu marido. E na mesma hora, a mulher morreu, ela caiu dura no chão. O que eu estou querendo falar para vocês é que essa história não é nada simples. Na semana passada, eu falei para vocês que essa história ela pode ser lida simbolicamente. Mas hoje eu quero fazer uma leitura mais literal. Esse acontecimento é dramático. O que aconteceu aqui? Essa história é nova. Ela nunca aconteceu com Jesus. Esse tipo de questão nunca apareceu em Jesus. Ou seja, várias vezes os discípulos quiseram agir com violência, com agressividade. Em todas as vezes, Jesus, ele impede qualquer exercício de violência. Ou seja, durante o ministério de Jesus inteiro, ele cria uma jurisprudência extraordinária. Ele cria uma jurisprudência, não se passa por esse caminho. De maneira nenhuma, o caminho se passa pela violência e pela morte. E a igreja está começando a sua caminhada. E a primeira coisa que ela faz, ela produz morte de um casal.
Isso é terrível. Essa feição, ela teima em aparecer durante o ministério de Jesus. Ela teima aparecer de maneira discreta. Quando Pedro pergunta para Jesus, mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E ele sugere 7 vezes. E Jesus responde, não. Tem que perdoar 70 vezes 7, Pedro. Tem que perdoar sempre. E agora? Quantas vezes Jesus já interditou essa postura violenta? Ele disse, o ladrão vem somente para roubar, para matar e para destruir. E eu vim para que tenham vida. Eu vim para os doentes, eu vim para os perdidos, eu vim para resgatar. E, de repente, no início da história da igreja, o arrogante Pedro, que até então se mostrou corajoso, e ele promove, por uma razão estranhíssima, um casal que fez o quê? O Pedro traidor. Os discípulos que fugiram amedrontados do mestre. De repente, eles promovem a morte de um casal aparentemente muito simples. Porque o que eles fizeram? Isso pode. O que eu estou colocando para vocês é qual vai ser a fisionomia dessa igreja nascente. Que igreja nasce a partir desse episódio? É uma igreja que se aproxima do Cristo dos Evangelhos ou uma igreja que se afasta? Ou é uma igreja que se compromete? Ao narrar, essa é uma questão importante. E durante a semana eu fiquei preocupado com essa questão. Ao narrar este episódio, será que o texto bíblico está justificando? Ou o texto narra para enfiar uma minhoquinha na nossa cabeça? Será que o texto bíblico está justificando essa postura do apóstolo e da igreja? Se justifica, que igreja é essa? Será que é uma igreja que se distancia do evangelho? Eu estou falando de uma escolha que a igreja faz. O perigoso é, qual é a consequência disso? Essa é a questão. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês sabiam que essa história ela é fundamental para essa bobagem toda pregada pelo neopentecostalismo, sabiam? Essa história fornece tudo o que eles precisam. Percebam a amplitude, a repercussão desse episódio. E o que o livro de Atos fala a partir de agora? Vejam vocês, a partir desse episódio, surge nessa igreja de Jerusalém um grande movimento. Dá a impressão, e o texto de Atos fala que não só a igreja, mas todo mundo que ficou sabendo do acontecido, esse acontecimento gerou um temor violento em todo mundo fica assustado. Quer dizer, então, que esse Cristo é capaz de matar? E sabe o que acontece a partir de agora? O livro de Atos, ele começa a contar uma história. Ele diz assim, os apóstolos passam a fazer muitos sinais e prodígios. E o texto fala assim, que a família dos doentes, que ficavam sabendo que Pedro ia passar num certo lugar, eles pegavam os doentes, levavam os doentes na estrada, botavam o doente numa cama, para que Pedro, quando passasse, pelo menos a sombra de Pedro
projetasse sobre o doente e os doentes eram curados. O texto de Atos vai contar lá no capítulo 19 que alguma coisa parecida com isso acontece com Paulo. Ele diz assim que Paulo, que as pessoas pegavam lenço de Paulo, pegavam peça de roupa de Paulo e levavam para os doentes. Os doentes pegavam na roupa e ficavam curados. Eu estou querendo falar para vocês que nada disso nunca aconteceu com Jesus. E por que Atos fala que Pedro realizou isso e Paulo realizou isso? Os teólogos que estudam o livro de Atos, eles falam que há um certo paralelismo literário. A ideia é mostrar que o que Pedro faz, Paulo também faz. Esse mesmo paralelismo nós encontramos entre Elias e Eliseu. E é muito curioso. Mas a questão que me interessa, que é, Jesus nunca fez nada disso. Porque esse comportamento, ele é profundamente arrogante. Ele mostra uma certa feição dessa igreja. Nós temos em Jesus um acontecimento que se parece com esses. Lembram? Certa vez Jesus foi convidado por Jairo. Jairo manda algumas pessoas a buscarem Jesus para curar a sua filha. A filha de Jairo estava doente. E Jesus vai, porque ele é humilde de coração. E ele está num certo lugar cheio de gente. Uma mulher que está doente há 12 anos. Sofre de uma hemorragia muito forte. E ela não consegue falar com Jesus. Ela vai por trás. Ela toca na roupa de Jesus. E Jesus percebe. E Jesus é profundamente humilde com essa mulher. Ele conversa com ela. Ele para. Não tem nada parecido com Pedro que passa. Pedro passa pela estrada e a sombra orgulhosa dele cura os doentes. O que eu estou querendo falar para vocês é: que igreja é essa? O que isso, meus irmãos e irmãs? O que esse comportamento gera nesse Pedro, nessa igreja, nesses apóstolos? Esses caras eram todos pescadores. Faz pouco tempo que eles se encontraram com Jesus. Eles permanecem com Jesus 3 anos, por aí. Eles não tiveram tempo para aprender muita coisa. O Pentecostes aconteceu, mas eles permanecem profundamente as mesmas pessoas. Eles são profundamente judeus. E, de repente, essas coisas extraordinárias acontecem. E como é que mexe com a cabeça deles? E é bom lembrar da palavra que Paulo fala em Filipenses: tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se esvaziou. Tudo isso que acontece nessa igreja vai ajudar a montar uma feição arrogante nessa igreja. Ou seja, quem faz isso não é a graça de Deus, é Pedro, é o apóstolo. Tudo isso não vai gerar esvaziamento. Tudo isso não tem cara de graça, mas tem cara de mérito. Eles se sentem, nossa, eu sou tal, é eu que faço. É a questão do mérito. O que o texto fala depois? Vamos continuar. Logo depois, os apóstolos são presos. E o texto de Atos fala que, à noite, o anjo do Senhor abre as portas da cadeia e eles foram libertos. Tá bom, vamos continuar. Surge
tem o episódio de Estevão, e logo depois começa a evangelização dos gentios. A pergunta que eu faço é, tá? Os gentios começam a ser evangelizados. Qual é a recepção? Como é que essa igreja de Jerusalém recebe a notícia de que os gentios estão sendo evangelizados e aceitam Cristo? Essa igreja recebe com profunda inquietação. Não há alegria, não há nenhuma felicidade. Por quê? Porque eles não confiam na graça. Logo depois, começa esse trabalho aos gentios. Surge uma figura muito interessante no capítulo 10 de Atos. Surge a figura de Cornélio. O que eu quero destacar para vocês, eu acho que é uma coisa muito importante. E eu peço até que depois vocês releiam o capítulo 10 de Atos. Está começando a evangelização aos gentios. Capítulo 10 de Atos. Percebam o trabalho enorme que o Espírito Santo vai ter para botar na cabeça de Pedro que tudo isso é coisa de Deus. Vamos lá. O Espírito Santo tem que atuar de uma maneira criativa e engenhosa. A história é bonita. Capítulo 10. Cornélio morava em Cesareia, na região de Samaria. Ele era centurião da corte romana. O texto de Atos faz questão de elogiar esse homem. Fala assim que ele era gente muito boa, um homem extremamente generoso, e fala também que toda a cidade gostava dele. Olha só, a preocupação do texto em destacar as virtudes de Cornélio. E o texto fala que ele estava orando, 3 horas da tarde. Ele está orando, e o anjo do Senhor fala para ele assim: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas foram aceitas por Deus. E logo a seguir o anjo fala para ele assim: Cornélio, pega mensageiros e leva para Jope. Lá na cidade de Jope, numa casa beira-mar, tem um cara chamado Simão Pedro. Leva mensageiros para lá e pede para que Simão Pedro venha para conversar com você. E Cornélio pega 2 mensageiros e manda para Jope. Vejam, era 3 da tarde. A distância é grande. Os 2 foram. No dia seguinte, Pedro, que estava em Jope, Simão Pedro, o texto bíblico fala que era meio-dia, e Pedro estava orando e teve uma visão. Ele vê um lençol muito grande, e no lençol ele vê animais impuros, e a voz de Deus dizendo para ele assim: mata e come. E Pedro fala assim: de maneira nenhuma, Senhor, porque eu não como nada impuro. E no final da experiência, Deus fala para ele assim: olha, não declares impuro tudo o que eu declarei puro. Assim que Pedro tem a visão, e logo Deus fala para Pedro assim: Pedro, daqui a pouco vai chegar 2 pessoas lá de Jope, elas vão te buscar para você ir lá conversar com Cornélio. Quando essas pessoas chegarem, você vai com elas. O que eu quero destacar para vocês, olha o extremo trabalho, olha a engenhosidade do Espírito Santo para convencer Pedro de que ele tem que ir. Então, quando os mensageiros chegam, Pedro fala: sou eu que vocês buscam. E Pedro vai junto. E quando Pedro chega em Cesareia,
ele prega o evangelho. Imediatamente, o texto fala que, na mesma hora, o Espírito Santo foi derramado sobre a família de Cornélio, sobre alguns amigos deles. E junto com Pedro, o texto fala, foram 6 companheiros de Pedro. E os companheiros de Pedro assistem tudo aquilo. E os companheiros de Pedro são companheiros são de Jerusalém. Eles têm a mesma cabeça de Pedro. E todos eles viram a ação do Espírito Santo derramado sobre eles. E daí Pedro, que viu tudo aquilo, preocupado com a questão, ele pergunta e ele diz para os seus companheiros a seguinte coisa: viu? Será que alguém pode recusar a água do batismo para pessoas que receberam o Espírito Santo como nós? Ele coloca um problema, ele fala assim, olha, ninguém pode recusar, batizar essas pessoas. Então ele foi pressionado a admitir tudo aquilo. E o texto continua. Pedro e os seus companheiros voltaram para Jerusalém. Só que a notícia do que aconteceu em Cesareia chegou antes, chegou primeiro. Vejam o texto. E quando Pedro e os seus companheiros chegam, os demais discípulos, eles estão esperando Pedro com pedras nas mãos. Olhem só o que o texto de Atos fala. Capítulo 11, versículo 3. Os apóstolos de Jerusalém falam assim. Eles não falam, eles denunciam. Pedro, entraste em casa de gentios. Está errado. Pedro, comeste com eles. Está errado. É bom lembrar que essa denúncia foi feita pelos fariseus contra Jesus. E essa igreja não aprendeu nada, porque ela é contra a gratuidade do dom de Deus. A graça de Deus não cabe nessa igreja e ela está sendo construída. Eu estou falando do trabalho complicado e difícil que o Espírito Santo tem para moldar, para educar essa igreja. Olha só as escolhas deles, como é que elas vão comprometendo essa igreja, como é que é difícil. E aí, vamos continuar com o livro de Atos, capítulo 11. Pedro chega a Jerusalém e é acusado pelos seus companheiros da igreja. Preste atenção agora. Capítulo 11 de Atos. O apóstolo Pedro usa 17 versículos para se justificar. Ele vai contar detalhadamente tudo o que aconteceu. Isso não existe. Ele se defende. O capítulo 11, os primeiros 17 versículos, revelam a defesa desesperada de Pedro. Ele está falando assim, viu? Eu não tinha outra saída. O Espírito Santo me pressionou. Eu quero que vocês se coloquem no meu lugar. O que vocês fariam? E sabem, vou repetir. 17 versículos de defesa de Pedro. Ele conta tudo. Ele fala da visão dele. Ele fala da visão de Cornélio. Ele conta em detalhes tudo o que aconteceu. O texto está falando assim, olha, ele se esforça para se defender. Coloque-se no meu lugar. E depois que ele se defende, ele gasta um tempo para se defender. O versículo 18 é terrível, é revelador. Preste atenção. O versículo 18 fala assim, que o grupo foi apaziguado.
Essa palavra é muito reveladora. A igreja de Jerusalém, depois dessa desesperada defesa de Pedro, o grupo foi apaziguado, a briga, o conflito foi contornado. Aparentemente, a situação foi resolvida. Sabe o que vai acontecer daqui para frente? A igreja de Jerusalém fala assim, tá bom, Pedro, tudo bem, nós concordamos com você, tudo bem. O que vai acontecer daqui para frente? A igreja que funciona, que existe lá em Cesareia, na região da Samaria, ela é composta por Cornélio, sua família e um grupo muito pequeno. E esse grupo é pequeno demais. Esse grupo não vai produzir incômodo para a igreja de Jerusalém. Durante um certo tempo, este problema da conversão dos gentios não vai representar um problema para a igreja de Jerusalém, que não aprendeu. Essa igreja não aprendeu com essa experiência. Eles vão permitir que aquela comunidade sobreviva, eles toleram, mas eles não aprenderam. O problema começa, meus irmãos. Então, em Cesareia, tudo bem, eles deixam que exista assim. Porém, a igreja, o Espírito Santo continua atuando. E o texto bíblico fala que esse pessoal que se converte, ele sai, ele migra, ele vai para outro lugar e começa a evangelizar. E chega em Antioquia. E aí o problema se instala. E essa igreja de Antioquia, ela pega fogo. O Espírito Santo começa a atuar de uma maneira maravilhosa em Antioquia. Judeus se convertem a Cristo, gentios se convertem a Cristo, e começa um movimento muito grande que cresce. E a igreja de Jerusalém foi avisada, e eles ficam assustados, e agora? E aí acontece uma coisa linda. Essa igreja inquieta de Jerusalém toma a decisão de mandar para lá alguém para fiscalizar o trabalho que nasceu lá. Eles estão assustados. E daí eles mandam um sujeito chamado Barnabé. E sabe o que acontece? Esse cara chega em Antioquia, ele vê essa igreja, e ao invés de criticar, de questionar, de ficar assustado, ele fica muito feliz. Ele entende que essa igreja, tudo que está acontecendo ali é fruto da ação do Espírito. Ele fica muito feliz. E daí vem o texto de Atos falando por que ele enxergou dessa maneira. E o texto de Atos fala assim que Barnabé, ele enxergou assim porque ele era um cara bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Nós até fizemos música, né? Para celebrar esse homem que é bom, que enxerga com certa clareza quando é ação de Deus e quando não é. Então, Barnabé é um cara aberto. Vejam como é que o Espírito Santo faz. E o que acontece depois com esse rapaz chamado Barnabé, que muda a história. Esse momento aqui é fundante na história da igreja, é fundamental. Sabe o que ele faz? Sabe o que esse homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé faz? Ele se lembra que lá atrás se converteu a Cristo um homem chamado Saulo de Tarso. Barnabé, o homem bom,
viaja para Tarso, ele vai buscar Saulo, e ele fica junto com Saulo durante um ano inteiro nessa igreja. Durante um ano inteiro. E o texto de Atos, capítulo 11, versículo 26, fala que eles ficaram o ano inteiro. E durante o ano inteiro eles ensinaram a uma numerosa multidão. E o texto continua. E foi aqui, em Antioquia, que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Quantas vezes nós lemos esse texto e nem sempre entendemos bem o que o texto está falando. Ele está falando assim, olha, é aqui que nasce a coisa. É aqui que nasce. Lá em Jerusalém, aquela igreja, ela teve tudo para ser lá o cristianismo, mas não foi, porque eles tiveram dificuldades para enxergar. O trabalho do Espírito Santo foi grande, mas aqui vai nascer aqui começa a nascer essa igreja que convive bem com as diferenças, uma igreja que aceita a graça. Tudo bem, parece que tudo tá legal, parece que a igreja vai entrar nos trilhos, ela vai ser construída de uma maneira equilibrada, bonita. Logo depois desse ano, Paulo começa a viagem missionária dele e ele vai convidar Barnabé para a missão, e os dois saem e a coisa funciona. Parece que tudo entrou nos eixos. Mas daí surge o capítulo 15. E o capítulo 15 fala assim, vejam vocês. Chegaram alguns membros da igreja de Jerusalém em Antioquia, que ficaram chocados com o que viram em Antioquia e declararam assim, se vocês não se circuncidarem, segundo o costume de Moisés, vocês não serão salvos. Esse grupo de Jerusalém que vem para botar fogo numa igreja que estava bem arrumada, toda aquela ferida entre judeus e gentios, a questão da graça e da lei, estava resolvido. Não era para cumprir a lei. De repente vem esse grupo e cria um problema seríssimo. E essa igreja começa a brigar novamente. A briga que era lá em Jerusalém, ela foi transportada para Antioquia. Uma bomba foi explodida em Antioquia. E a igreja é obrigada a fazer um concílio para decidir como é mesmo a cara da igreja. E eles fazem esse concílio. E no final, eles chegam num consenso. Vocês sabem qual é o consenso, né? Se a gente tivesse mais tempo, poderíamos conversar sobre ele, mas eu quero continuar. Acabou o concílio, tá? A igreja no concílio, ela procura explicitar a sua fé, mostrar qual é a cara da igreja. Depois do concílio, parece que tudo foi acertado, mas não foi. Vejam vocês como é que isso funciona. Depois do concílio, que acontece no capítulo 15 de Atos, Paulo, ele começa a sua segunda viagem missionária. Daí Paulo, ele decide enviar João Marcos com ele. Daí Barnabé fala para Paulo assim, desculpe, tá? Paulo começa a sua segunda viagem missionária, ele quer ir apenas com Barnabé,
E Barnabé fala assim, Paulo, vamos levar conosco João Marcos? Paulo fala assim, não, nós não vamos levar juntos. Mas por que, Paulo? Porque lembra, na primeira viagem, ele foi conosco, e na metade da viagem ele voltou para trás. Nós não vamos levar João Marcos conosco. E o texto de Atos, capítulo 15, 39, fala uma coisa terrível. Diz assim que entre Barnabé, o cara de coração bom, cheio do Espírito Santo, e esse Paulo, houve uma desavença de tal tamanho que eles se separam. E por que isso? Como é que isso nasceu? Se lá atrás eles se deram bem, é Barnabé que vai buscá-lo em Tarso. Eles permaneceram um ano, legal, aqui em Antioquia, ensinando. Eles saíram, viajaram. E, de repente, tudo porque aqueles caras vieram de Jerusalém e provocaram essa coisa toda. Vejam vocês o que gerou. Olha que consequência tremenda. E a consequência foi muito grande. Então, Paulo vai começar a sua viagem missionária sem Barnabé, sem João Marcos, e ele vai escolher Silas, um outro companheiro de Antioquia, para acompanhá-lo na sua segunda viagem. E sabe o que é mais sério? O mais sério aconteceu depois. Porque a partir de agora, meus irmãos e irmãs, vai começar uma campanha terrível contra Paulo nas jovens igrejas que ele formou na Ásia Menor. É por isso que Paulo vai escrever algumas cartas, principalmente as cartas aos Gálatas, aos Romanos e aos Coríntios. A ideia dele é salvar as suas igrejas, porque essa semente ruim da lei que entrou, essa briga, ela estava destruindo as suas igrejas. E o apóstolo Paulo chega a dizer em Gálatas, no início da carta, ele fala uma coisa impressionante, ele fala assim, meus irmãos de Gálatas, se vocês receberem um evangelho diferente do que eu preguei, mesmo que seja eu que pregue esse evangelho diferente, mesmo que seja um anjo que pregue diferente, não recebam, rejeitem. E no final da carta aos Gálatas, Paulo lamenta. Olhem só o que ele fala assim, eu temo haver trabalhado em vão. Eu tenho a impressão que todo o meu trabalho foi em vão. E por quê? Por causa dessa semente da cisania, da lei, essa disputa. Eu estava estudando isso e eu me lembrei da história do metodismo. Wesley, o metodismo vai para os Estados Unidos e na Conferência de Natal de 1784, ele nasce e cresce. E logo depois do nascimento do metodismo nos Estados Unidos, Wesley manda uma carta para os dois que organizaram a igreja nos Estados Unidos, para Asbury, Francis Asbury, para Thomas Cook, e ele fala assim, viu, eu temo, eu suspeito que todo o meu trabalho na Inglaterra foi em vão, porque eu sempre quis ser um pastor, e de repente vocês criam uma instituição e vocês se proclamam bispos dessa igreja. O que é isso? Eu criei uma escola para educar filhos de trabalhadores das minas e vocês criaram uma universidade. O que é isso? Que história é essa? O que eu quero falar para vocês, e a minha leitura é que, se não fosse pelo Espírito Santo de Deus,
se não fosse pela graça de Deus, essa igreja certamente se despedaçaria. E por quê? Por causa simplesmente dessa dupla natureza da igreja. Toda vez que essa natureza demasiada humana, ela aparece, desaparece a graça. Toda a história da salvação tem como projeto proclamar a graça de Deus. O Antigo Testamento inteiro. E vejam vocês, como sistematicamente a graça foi recusada. E por que a graça é recusada? Porque a graça ela é contrária ao coração humano. É por isso que, incessantemente, sempre de novo, é preciso que a gente volte a se perguntar: quem é Jesus? Qual é a cara de Jesus? Somente o tempo inteiro querendo voltar e olhar para o Evangelho é que a gente redescobre a graça. Então, a caminhada da igreja é marcada por... Faz de conta que eu falei sobre o assunto, tá bom?